Queridos irmãos, bom dia. Meu nome é Tereza Canalha, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, que é pastoreada pelo pastor Edgar Barreto Antunes. Hoje faremos o estudo 12 da EBD, cujo tema é Deus é Consolador. Antes de iniciarmos propriamente dito a lição, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, misericordioso Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Deus, porque mais uma vez podemos estar estudando a tua santa palavra, Senhor, em comunhão com os irmãos. Te pedimos, Deus, que tu esteja com o nosso querido pastor, Senhor, que está se recuperando, mas que ainda carece dos teus cuidados, Deus. Te pedimos que tu tome esse estudo em tuas mãos, Deus, porque de mim, Senhor, de minha capacidade, eu sei que eu não conseguirei falar aquilo que tu queres para nossas vidas. Te pedimos que tu receba também, Deus, o culto que mais tarde prestaremos a ti, Deus, que tu receba em teu trono. Te agradecemos por tudo que tu tem feito e te peço, em especial, Deus, que tu me faça como um instrumento em tuas mãos para que eu possa falar e fazer somente aquilo que provém de ti, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ao estudo. O textório da nossa lição se encontra em João 14, 26, onde Jesus nos diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo, ele é enviado à igreja pelo Deus Pai a pedido do Deus Filho. Ele nos ajuda em nossas fraquezas e nos relembra a cada momento aquilo que Deus quer de nós. Somos falhos e sozinho não vamos conseguir relembrar tudo que Deus nos ordenou. Jesus também disse que o Espírito Santo era outro consolador. Ele é da mesma natureza e da essência de Jesus. O termo consolador, no grego, paracleto, era utilizado em diversas situações diferentes. A primeira que vamos citar era usado para se referir a um advogado, alguém que nos representa em nossas causas. Realmente, em Romanos 8, 26, lemos: O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, realmente, o Espírito Santo faz o papel de advogado junto ao Pai. Outro significado desse termo na língua grega ela fazia referência a um consultor, aquele que aconselha as pessoas. Em João 14, 26, que nós já lemos, diz: O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo de Deus também atua como um conselheiro que nos ajuda. O terceiro significado para esse termo é como um motivador, que no período de guerra era aquela pessoa que andava junto à tropa num momento de batalha, motivando para que eles continuassem, que eles seguissem avante. Em Mateus 28, 20, nos diz: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o Espírito Santo de Deus, ele continua conosco, nos motivando a seguir em frente frente às dificuldades do mundo, os problemas que enfrentamos no mundo. O Espírito Santo, ele também é chamado de Espírito da Verdade. Isso consta em João 14, 17, que diz: O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso significa que o Espírito Santo, ou o Espírito da Verdade, ele não vem em alguns momentos, ele habita em nossos corações. Antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo vinha para uma função e acabava aquilo ali e retornava aos céus.
Hoje não, hoje ele habita em nossos corações, basta que o convidemos para que ele faça morada em nós. Então ele habita conosco para sempre, em todo o tempo, dentro dos nossos corações. Por isso não estamos sós. Em João 16, 13 ainda, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, são duas passagens bíblicas que mostram que o Espírito Santo também é chamado de Espírito da verdade. O Consolador, ele nos capacita a amarmos uns aos outros. Em João 13, 35, lemos: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou ainda em Romanos 5,5, lemos: Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a seguir uma das ordenanças de Deus, que é amar uns aos outros. Mas não é aquele amor comum que estamos acostumados. Não é o amor fraternal, aquele que eu posso ter pela minha melhor amiga, pelo meu irmão da igreja, pelo meu parente. Ou também não é aquele amor romântico entre cônjuges, do tipo eu amo meu esposo ou eu amo minha esposa. Não, não é esse tipo de amor. É um amor que só o Espírito Santo de Deus pode nos conceder. Ele só pode ser dado por Deus porque é um amor que me capacita a amar inclusive aquele que me prejudica, a amar inclusive aquele que me faz mal. Então é um amor incondicional, é um amor que o ser humano por si só ele não é capaz de ter, porque amar quem nos ama é muito fácil. O difícil é amar aquele que nos prejudica, aquele que nos faz mal. Então, é sobre este amor que estamos falando. É o amor que o Espírito Santo de Deus nos dá. Existem outras ações do Espírito Santo na nossa vida, na vida do cristão. O Espírito Santo nos concede paz celestial. Não é uma paz circunstancial. Isto é, ela não depende se eu tenho dinheiro para pagar as minhas despesas, se eu tenho saúde, se eu moro com uma família, se eu moro só, se eu estou passando por dificuldades, por perseguição. Não, não é esse tipo de paz que depende das circunstâncias para acontecer. E também não é aquela paz, aquela suposta paz descrita em Lucas 12, onde um tolo homem diz: Descansa minha alma, que tu tens bens para muitos anos. E aquele tolo homem morreu na mesma noite, porque ele achou que a alma dele podia estar em paz, porque ele tinha bens materiais, ele tinha um celeiro cheio, ele tinha grandes propriedades. Então não é sobre essa paz, é uma paz que é vinda diretamente de Deus para os nossos corações. Mesmo em meio às aflições, às adversidades da vida, quem tem Jesus no coração consegue sentir paz. Em João 14, 27, na parte A, diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, assim, é uma paz que inunda o nosso ser, independente da situação que estivermos vivendo naquele momento. Outra ação do Espírito Santo na vida do cristão verdadeiro é a segurança celestial. Ainda agora nós lemos João 14, 27, parte A. Agora vamos ler a B. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a palavra diz para que a gente não fique com temor, que a gente se sinta seguro. Mas essa segurança que o Espírito Santo nos concede, ela nunca pode ser obtida através de meios materiais. E se eu contratar diversas seguranças para ficarem ao redor da minha casa,
enquanto eu durmo, ou para que eu coloque um muro de 4 metros de altura com cerca eletrificada em cima, ou que eu coloque vários cachorros tomando conta do terreno, ou que eu tenha um guarda-costas que fique 24 horas ao meu lado, quando eu for dormir ele fique parado na porta, ou ainda que eu coloque porta de aço no meu quarto. Não, nada disso daria a segurança celestial. É aquela segurança você fazer, não, eu posso me deitar, estou em paz, e você encostar a cabeça no seu travesseiro, saber que você tem a paz celestial, que falamos ainda agora, e a segurança que você pode dormir tranquilo, seguro nos braços do Senhor. Afinal de contas, o nosso general é Cristo. Muitos confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor. Isso está em Salmos 20, versículo 7. Outra coisa concedida pelo Espírito Santo é a alegria celestial. Em Salmos 16, 11, nós lemos: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Então é uma alegria, né, mais uma vez, que só é possível quando ela é dada por Deus. Muitas vezes vemos no mundo pessoas que têm muito dinheiro, muita saúde, muitos carros, muitas propriedades, é famosa. E às vezes você vai conversar com a pessoa e você percebe que aquela pessoa, na verdade, ela não tem alegria de viver. Ela é uma pessoa triste, muitas vezes não encontra sequer motivo para estar viva. E essa alegria que o Espírito Santo nos concede, ela é relatada, por exemplo, em Salmos 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Então, essa alegria a qual eu me refiro, ela é plena, ela é constante, ela é contínua na vida do cristão verdadeiro. Ele também nos concede uma identidade celestial. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nosso reino não é esse, nosso reino é o reino dos céus. Então, os nossos hábitos, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, os nossos hábitos precisam revelar Cristo aos homens. Assim como quando você encontra com um turista na tua cidade e esse turista utiliza uma gíria ou uma atitude e essa atitude indica de onde esse turista é. Por exemplo, se alguém chegar perto de você e falar, bah, capaz, né? Você vai pensar assim, eu acho que ele é do sul. Ou, se ele falar assim, ô trem, você vai pensar assim, eu acho que ele é de Minas ou talvez do Espírito Santo. Ou se ele falar, ô louco, então tu vai pensar assim, bom, ele deve ser de São Paulo. Ou tantas outras gírias regionais que, por exemplo, no Rio de Janeiro nós falamos que vamos meter o pé quando vamos sair. Na Amazonas, por exemplo, esse termo, essa gíria seria capar o gato. Então, quando você ouve ou vê essas pessoas se portarem, você imagina que elas não são daquela região. Assim também o cristão deve agir. Nós temos que mostrar ao mundo de onde nós somos. E isso tem que ser todo o tempo. Isso não pode ser apenas no momento que eu coloco a minha Bíblia debaixo do braço, quando coloco, e estou indo para a casa do Senhor. Não. Se nós somos cristãos verdadeiros, temos que sê-lo 24 horas por dia. Então, tudo que fizermos tem que indicar, tem que revelar Cristo para o mundo. Também uma esperança celestial. Não é aquela esperança no mundo. Por exemplo, eu tenho a esperança que todos serão vacinados e que essa pandemia vai acabar. Claro, é uma esperança muito boa, é uma coisa interessante que se tenham também, todos devem ter. Mas não é sobre esse tipo de esperança sobre as coisas do mundo.
Não é. É uma esperança que está descrita em 2 Tessalonicenses 2,16, onde lemos que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então é uma esperança vinda de Deus Pai, de Deus Filho, né, de nosso Deus e de Jesus Cristo, que Ele nos deu uma consolação e uma eterna esperança pela sua graça, pela graça de Deus. Então, uma esperança muito diferente. E também nos concede uma profecia celestial. Não é uma profecia referente às bênçãos que podemos ter nessa vida, que realmente são boas, como você ter saúde, ter a tua família, ter um bom emprego, ter uma formação acadêmica boa, ou até mesmo ter dinheiro. Não, não é sobre essa bênção, esse tipo de bênção material. É sobre uma coisa diferente. É sobre você profetizar e apontar para o céu. A nossa vida, ela deve ser uma profecia que aponta para os céus. Ela deve revelar Deus. É muito comum você ouvir alguém que gosta de você com todo amor e carinho e falar assim: ah, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ficar curado. Ou eu profetizo em nome de Jesus que você vai passar nesse concurso. Não, não é sobre isso, não. É algo que aponta mesmo para os céus, que revela Deus. Ou seja, é impossível termos uma vida cristã autêntica sem a presença do Espírito Santo. Assim como é impossível existir uma verdadeira igreja sem a atuação dele, do Espírito Santo de Deus. Ele nos anunciará as coisas que hão de vir e não falará de si, dirá o que tiver ouvido. Então, o Espírito Santo, ele vai nos anunciar a cada momento em nossos corações aquilo que ele ouve de Deus. Então, ele não fala por si só, ele nos anuncia o que Deus quer para nossas vidas todo momento. Muitas vezes estamos em dúvida sobre uma decisão e podemos orar ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos anunciar o que Deus quer de nós naquela situação. Mas é claro que é necessário, é mister que haja uma comunhão muito grande para que possamos ouvir, entender a resposta de Deus para nossas vidas naquela situação, naquele momento. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, isso está em João 16, de 8 a 11, que inclusive é um texto muito conhecido. Do pecado, continua, né, o texto, do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Em outras passagens bíblicas, também existem explicações sobre esse termo. Por exemplo, em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele me convence do pecado. Porém, apesar do pecado, em Romanos 5, 1, diz que somos justificados mediante a fé. Temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apesar de sermos convencidos do pecado, somos justificados mediante a fé através de Jesus Cristo. E em João 3,18 fala sobre o convencimento do juízo, que fala que será o julgamento daqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Existem várias benesses proporcionadas pelo Espírito Santo de Deus àqueles que nele crê. Deus
nos concede vida eterna. Em João 14:19, lemos: Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, Deus nos dá a vida, Ele vive e Ele nos dá a vida. E é uma vida diferente da vida que temos aqui no mundo, é a vida eterna. Conforme já falamos antes, o Espírito Santo veio para fazer morada em nossos corações. Antes ele vinha com um objetivo específico, com uma missão. Agora não, agora ele vem e habita direto em nossos corações. E é por isso que a palavra de Deus fala que ele não nos deixaria, que Jesus não nos deixaria órfão. Então é por isso que Jesus Cristo habitando em nossos corações através do Espírito Santo, nos concede a vida eterna e faz morada em nossos corações. Fazendo morada em nossos corações, ele nos dá plena comunhão com o Pai. Porque de nosso merecimento, não conseguiríamos ter acesso a Deus, não conseguiríamos ter acesso ao Pai, porque somos falhos e pecadores. Mas através do Espírito Santo de Deus, podemos ter comunhão direta com Deus. Agora, nós vamos falar sobre o sofrimento e o reino de Deus. Muitas vezes, uma pessoa está com a vida toda organizada, está tudo muito bem e a pessoa se sente muito feliz e ela está realizada. Mas, de repente, num determinado momento, surge uma adversidade, surge uma doença, um desemprego, surge um problema conjugal, surge um problema com o filho, surge um problema com o relacionamento com os familiares ou qualquer outro tipo de problema. E aí, aquela pessoa, muitas vezes, começa a reclamar de Deus, não aceitando aquilo. E às vezes até fala assim, por que comigo, Senhor? Eu sou tão boa, eu faço isso na igreja, eu oro, eu canto, eu participo das atividades, eu não falto aos cultos, eu leio a Bíblia. Por que, Deus? Por que esse problema, essa adversidade comigo, Senhor? Só que o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele teve um sofrimento muito grande, tremendo. Ele, inclusive, chegou a falar, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, se o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele teve aflições, ele teve sofrimento, que dirá nós? Inclusive é dito na palavra de Deus que no mundo tereis aflições, mas também foi dito, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não conseguimos vencer o mundo, mas através de Jesus temos a vitória em Cristo. Então, muitas vezes nós queremos apenas as bênçãos do Senhor, as coisas que nós achamos que são boas para nossas vidas, que às vezes sequer sabemos se realmente serão boas. Às vezes eu posso querer um emprego e ficar pedindo insistentemente aquele emprego a Deus, porque no meu entendimento é um emprego perfeito, é um emprego maravilhoso, ou eu posso querer uma vaga de universidade para o meu filho e ficar pedindo a Deus e Deus não me conceder, porque Ele sabe que aquele emprego ou que aquela vaga na universidade, na verdade, ele não vai ser uma bênção para a minha vida. Então, tudo que Deus faz é bom e cabe a nós aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, orar, pedir forças para enfrentar uma possível adversidade e permanecer firme. Não podemos fazer como muitos fazem, que na hora da adversidade começam a blasfemar de Deus e dizer que não aceitam, e alguns dizem até que não deixam de acreditar em Deus, às vezes por um óbito na família, como tivemos
nesse período de pandemia, essa tristeza que muitas famílias perderam seus entes queridos. E algumas pessoas se revoltaram com Deus por conta dessa morte, dessa perda de um familiar, de um ente querido. Temos que ter em nossos corações que Deus é o Senhor, somos servos e, como tais, devemos aceitar. E temos que ter comunhão com Deus para que entendamos a sua vontade e possamos tirar daquele momento de tristeza, de angústia, uma lição boa. Podemos, por exemplo, estar mais perto de Deus, podemos, por exemplo, orar mais, podemos, por exemplo, ler mais a Bíblia e podemos também valorizar outras coisas que nós tínhamos e que às vezes nós sequer dávamos valor. Por exemplo, às vezes você tem o teu pai ou a tua mãe que são idosos e você às vezes não dá valor a ele. Aí num momento de adversidade, que você descobre que ele está doente ou até mesmo que ele faleceu, aí você começa a pensar, puxa, eu gostava tanto do meu pai, mas eu não fiquei com ele o tempo que eu devia ficar, eu não dei atenção suficiente. Então também podemos tirar da adversidade lições que vão nos ajudar na nossa vida, no decorrer de nossas vidas. Existem diversas promessas na palavra de Deus sobre o sofrimento. A primeira é: o sofrimento se transformará em alegria. Em João 16, 22, nós lemos: assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, é uma promessa de uma alegria que ninguém pode tirar de nós. É uma alegria vinda diretamente dos céus, como nós vimos no começo, é uma alegria celestial. Outro versículo nos diz que o sofrimento ele será completamente esquecido. Em Apocalipse 21, 4, nós lemos: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E outra coisa também diz que o conhecimento será pleno. Em João 16, 25, lemos: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então quer dizer que vai chegar uma hora que todo sofrimento vai se transformar em alegria e que nós falaremos com Deus diretamente. Vamos entender tudo perfeitamente. Deus vai poder conversar conosco de uma maneira clara, não mais através de uma parábola, de uma figura, porque hoje, como ser humano, nós não temos um entendimento que seja tamanho para que possamos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nos dizer. Assim como Jesus, com os seus discípulos, muitas vezes no início ele falava por parábolas porque os seus discípulos não tinham maturidade espiritual para entender. Então, com a vida eterna, o nosso conhecimento de Deus ele vai ser pleno. Então, é isso. Oremos. Paizinho querido, Deus de misericórdia, te pedimos, Senhor, que Tu complete, Deus, em nossos corações, Senhor, aquilo que a minha pequenez não é capaz de entender e de explicar. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a amar uns aos outros conforme a Tua palavra nos ordena. Que nós possamos amar independente da circunstância. Nos dê, Senhor, a Tua paz, a Tua esperança, Deus, porque no mundo teremos aflições, mas com o Teu Santo Espírito, Senhor, podemos ter paz em nossas vidas. Nos ajude, Senhor,
no momento de sofrimento, no momento de angústia. Tem, Deus, misericórdia de nós. Toma, Deus, nossas vidas em tuas mãos. Nos guarde, Senhor, nos proteja, Deus. Continue, Senhor, por favor, Deus, te clamamos pela vida do nosso querido pastor Edgar Barreto Antunes. Toma, Deus, ele em tuas mãos, cuida de sua saúde física, Deus. Cuida de sua querida esposa Márcia Vilar, para que ela possa ajudar o teu servo como ela vem fazendo com todo o amor, Deus. Tem misericórdia de nós. Receba, Deus, esse culto que daqui a pouco vamos prestar a Ti, Deus. Tem misericórdia das programações do centenário de nossa igreja. Tem piedade de nós para que possamos estar juntos, Deus, sem nos contaminarmos com este vírus, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Toma os demais enfermos da Tua igreja, Deus, em Tuas mãos. Toma cada um em Tuas mãos. Visita, se eles estiverem no hospital, Senhor, porque sabemos que Tu é o médico dos médicos, que Tu pode dar a cura a cada um segundo a Tua vontade. Te pedimos também que Tu nos dê o conforto, Deus, quando a Tua vontade for diferente da nossa, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.